Hora de virar o jogo! Vamos lá para mais um vídeo deste canal. Sejam muito bem-vindos, misses e misteres que estão me assistindo aqui. Estou fazendo essa homenagem aqui aos homens, porque o número de homens que me assistem tem aumentado, graças a Deus. E seja muito bem-vinda a este canal, você também, viu, homem que está me assistindo. Mas hoje, mulherada, o assunto aqui é pra você. Devo ou não devo namorar um pai solteiro? Quais são os prós e os contras? O que me espera? Devo ter preconceito? O que pode recair sobre mim juridicamente? Quais serão as dificuldades que eu terei que enfrentar caso eu venha namorar um pai solteiro? Vem cá, mas ele é pai solteiro ou ele é pai solo? Qual é a diferença e por que muda dependendo dessa diferença? Tudo isso a gente vai conversar aqui nesse vídeo de hoje. Então, se você está aí querendo investir num relacionamento com um pai solo ou um pai solteiro, fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar tudo sobre isso e você não vai se arrepender de saber dessas informações antes de entrar para esse relacionamento. Fato é, o número de pais solteiros tem aumentado consideravelmente aqui no Brasil. Houve um aumento, segundo pesquisas da Folha de São Paulo, de 74,5%. Mas, mesmo tendo esse aumento, os pais solteiros ou os pais solos que estão responsáveis por criar seus filhos sozinhos, sem a ajuda de uma mãe, sem a ajuda de mais ninguém, representam apenas uma parcela de 15% dentro da sociedade. Ainda é um número muito mínimo. Mas nada impede de você topar com um pai desse pelo caminho. Às vezes você achou o cara super bacana, acha que é o homem da sua vida, mas ele vem com um filho, ou 2, ou 3, não vai saber. E aí, o que você faz? Você abre mão desse cara que você demorou para encontrar, acha que é o par perfeito para você, acha que é o amor da sua vida, porque ele tem um filho? Então, nesse vídeo eu vou te mostrar como que você vai saber tudo que você precisa saber antes de você entrar nesse relacionamento, para depois você não dizer que a cigana te enganou, não é verdade? Primeiro eu vou te explicar a diferença. Pai solteiro ou pai solo? E por que eu preciso saber dessa diferença? Então, o pai solteiro, gente, é a mesma coisa que eu já expliquei lá no vídeo da mãe solteira ou mãe solo. É o mesmo conceito. Pai solteiro é aquele cara que nunca foi casado, teve um filho com alguém e tem um estado civil ali solteiro. Ele teve um filho, mas ele é solteiro. Ele não teve nenhum tipo de relação. Ele não casou, ele não chegou a morar junto. Ele é um pai solteiro. Ele vive na dele, teve um filho lá com a mulher, mãe do filho dele, e vive nessa relação. Então ele é um pai solteiro. Por que é diferente do pai solo? Porque no caso do pai solo, o filho vai morar com ele e não com a mãe. Então ele é solo porque a responsabilidade sobre a criança está a cargo dele. Simples. Ele vai ver a escola, ele que vai pagar a creche, ele que vai comprar o leite, ele que vai trocar a fralda, ele que vai fazer tudo por aquela criança. Naturalmente, muito comumente, os pais só assumem essa responsabilidade em sua maioria, não são todos, em sua maioria, quando eles possuem mães que ajudam ali a cuidar, né? Ajudam na criação daquele filho, daquela criança. Então, as avós ficam responsáveis pela parte materna, né, que aquela criança precisa. E esse é o quadro mais comum dos pais solos. Ah, tá, mas existe pai solo mesmo, que ele tem total responsabilidade pela criança e faz tudo pela criança? Sim, existe. E você pode acabar topando com um cara desse na sua vida, né? Então você precisa saber essa diferença. Por isso que eu falo que o estado civil não tem nada a ver com a maternidade ou a paternidade. A paternidade solo significa que a responsabilidade está sobre aquele homem ou sobre aquela mulher. Já o estado civil só vai dizer se aquele cara já foi casado ou não. Se ele é viúvo, se ele é divorciado, se ele é solteiro. É totalmente diferente do que a gente está acostumado a ouvir. Então, fica com essa diferença aí que vai te ajudar para você saber se esse cara é um pai solteiro, se esse cara é um pai solo e se você deve ou não entrar nesse relacionamento. Outros tipos de pai solo que eu posso trazer aqui pra vocês são os divorciados, como eu já falei aqui também lá no vídeo das mães solos. Então esse cara pode ter sido casado há muito tempo, o relacionamento não deu certo, eles divorciaram, mas ou os filhos optaram a morar com ele, ou ele, por ter uma melhor condição financeira, pode ter conseguido a guarda dos filhos, né? Ou ele tinha mais representatividade com os filhos, a mulher pouco participava, ou então a mulher não quer mesmo lidar com os filhos e com as responsabilidades que eles trazem. Então o pai se acha mais responsável e fala, não, tudo bem, eu fico com a guarda dessa criança. Então o pai divorciado ele pode ser um pai solo.
Outro tipo de pai solo que a gente pode observar, no caso, o pai viúvo, né? Aquele cara, ou ele foi casado e tudo mais, ou ele teve um relacionamento, a esposa faleceu em algum acidente ou no parto, e ele ficou com a responsabilidade sobre aquela criança. A gente pôde ver um caso aí no ano de 2020, super famoso, que ficou bem conhecido, do caso da cantora Marília Mendonça, que sofreu um acidente de avião e o pai ficou com a responsabilidade sobre o filho, mas agora ele vai ser um pai solo viúvo. O caso do pai solteiro, já falei aqui pra você, ele teve um relacionamento rápido, simplesmente concordou com aquela pessoa de terem um filho, como foi o meu caso, né? Eu fui assim, meu pai e minha mãe decidiram ter um filho, mas nunca moraram juntos. Meu pai era um pai solteiro, ele não era um pai solo porque a responsabilidade não ficou sobre ele. A minha mãe era uma mãe solo, porque a responsabilidade ficou sobre ela. Então ele era um pai solteiro e minha mãe uma mãe solo. Então essa é a diferença que eu queria trazer pra vocês. E tem mais um caso que não é muito comum, mas acontece, e lá no finalzinho eu vou contar pra vocês esse caso que é super inusitado, que é o caso do pai solo adotivo. Gente, é diferente, é uma mega responsabilidade, mas existe. Então, se você quiser ouvir, fica aqui até o final que eu vou deixar essa história bônus pra você, tá bom? Resumindo tudo isso, espero que tenha ficado bem entendido aqui pra vocês o primeiro ponto do nosso vídeo aqui, tá bom? Eu vou te dizer que antes de qualquer coisa que você deva se preocupar, uma coisa que é super importante, antes de você começar a se envolver mesmo com esse cara, você precisa saber se esse cara que possui um filho, seja ele solteiro, divorciado, viúvo, se esse pai, sendo solo ou não, se ele tem participação na criação daquele filho de fato. Vamos supor, se esse cara for um pai solteiro, ele não mora ali com aquele filho. Você já se preocupou se ele paga a pensão direito para aquela mulher? Se ele tem contato com o filho dele? Se ele se preocupa com as atividades escolares do filho dele? Por que eu tô te falando isso? Porque a maioria das mulheres acha bom o cara não ter contato com a vida antiga dele. Fala, não, ele teve um filho lá, mas a mulher era horrorosa, era muito horrível e eles não têm contato. E isso é maravilhoso. Meu amor, se isso acontecer, se esse foi o discurso que veio pra você, desconfia desse cara. Desconfia desse cara. Porque nenhum pai que é pai de fato deixa o seu filho pra lá. Veja bem, se esse cara não se preocupou com alguém que veio dele, alguém que é total responsabilidade dele, alguém que é descendente dele, por que ele vai se preocupar com você? Então, o primeiro ponto que você tem que analisar, o ponto crucial que você precisa analisar nessa relação é se esse cara cumpre com os papéis de pai. Se ele cumpre com as responsabilidades que um pai deve ter. Então, se ele não cumpriu as responsabilidades com a ex-mulher dele, com o filho dele, que deveria ser o bem mais precioso da vida dele, por que ele vai fazer isso com você? Por que você deve casar com ele e ter um filho com ele, se amanhã ele pode fazer o mesmo contigo? Então, fica com essa dica aí, tu já se preocupa de primeiro com esse ponto, tá beleza? O preconceito. Ah, tá, não, mas tem nada a ver, eu não vou receber preconceito. Não, vai. Vai. Sabe por quê? Porque acontece com a mãe solo e vai acontecer com o pai solo também. É fato, ponto. O pai solo não recebe preconceito como a mãe solo. Porque a sociedade vê o pai solo com um olhar assim, a gente vive uma sociedade tão machista hoje em dia que o pessoal olha assim, nossa, ah lá, o cara esforçado pra caramba, a mulher abandonou, ou então ele divorciou, mas ele é tão melhor que ela que o filho escolheu ficar com ele. Né? O cara é esforçado, o cara é um pai, é responsável, ele não deixa faltar nada pros filhos dele, é batalhador e tal. Com a mãe solo, não. Com a mãe solo, ela é vagabunda, abriu as pernas pro Zé Droguinha, sai dando pra todo mundo. Você vê que a nossa sociedade é machista? Então esse tipo de preconceito o pai solo provavelmente não vai receber, porque ele foi homem, né? Ele tá assumindo com as responsabilidades dele, né? Então ele cuida do filho dele direitinho e tudo mais, e a sociedade vê isso como uma coisa boa, pra o homem. Pra mulher não, entendeu? É diferente. Então, mas fica esse assunto aqui para um próximo vídeo. Agora você, quando você se relacionar com um pai solo, você vai receber preconceito. Alguns tipos de preconceitos. Principalmente da sua família, dos seus amigos mais próximos. Porque vão te fazer certas perguntas assim, nossa, ele puxou quem? Ele puxou a mãe dele? Ou ela puxou quem? Nossa, quem ensinou isso para essa criança? Não? E como que você faz para você lidar? Como que é o relacionamento de vocês? Umas perguntinhas assim meio capciosas, meio maliciosas e maldosas que as pessoas
tem o costume de fazer. Então, não pense que as pessoas não vão cochichar, né? Ah, não é filho dela não, isso daí é só filho dele. Ah, não sei o que, não sei o que lá. As pessoas gostam de falar a respeito da vida dos outros. É um prazer inenarrável, não sei explicar. As pessoas verdadeiramente gostam de falar. Então, esteja preparada para esses tipos de comentários maliciosos, para esse tipo de preconceitozinho que você vai ouvir uma hora ou outra. Mas se isso não te abalar, se isso não te afetar, segue em frente. Vamos lá para o próximo passo aqui, que são quais as consequências jurídicas que eu vou ter que arcar, caso esse relacionamento não dê certo. Veja bem, se você se relacionar com um cara e esse cara tiver um bebezinho, vamos supor que ele é um pai solo viúvo, aquele bebezinho, desde o primeiro momento, ele vai olhar pra você como o quê? Como mãe. Ele vai olhar pra você como mãe. Ele vai te reconhecer como mãe. Tudo bem, você assume aquele bebezinho, você apresenta pra família, aquele bebezinho é seu, né? Vai ser como se fosse seu. Você vai ter praticamente adotado aquele bebê. Então, passaram-se lá 7, 10 anos, não sei. Você simplesmente acha que aquele relacionamento não deu certo, você quer tomar outros rumos na sua vida, você não está satisfeito com aquele relacionamento, vocês não estão dando certo, estão brigando demais, sei lá por que motivo vocês vão decidir separar. Então vocês separaram e aí aquela criança fica o quê? Sem a mãe? A justiça pode determinar que você pague pensão para aquele filho, já que você está saindo de casa, abandonando lá, separando, ou se você tiver uma condição melhor que o pai solo. A justiça pode determinar a visitação, que é direito da criança. Também a visitação à mãe que ele conheceu. Então você pode se tornar uma mãe socioafetiva. A socioafetividade não cabe só aos pais. Já fiz um vídeo aqui sobre pai socioafetivo. Você pode dar uma olhadinha lá, mulher, porque tudo que tá lá também vai servir pra você. Eu vou deixar aqui nos cards e vou deixar também na descrição do vídeo para que você tenha um acesso mais fácil a esse vídeo, beleza? Mas não deixa de assistir, porque se você tá pensando em entrar nesse relacionamento, é algo que você precisa saber de fato. Então vamos lá para o próximo passo aqui. Fica com esse ponto jurídico e vai lá no outro vídeo para você ter total certeza se você vai ou não entrar nesse relacionamento. E quais os problemas que você vai ter que estar disposta a aceitar caso você venha entrar para esse relacionamento? Além do preconceito que eu já falei aqui para você, outro problema será se esse pai tiver muito contato com a mãe. Eu digo muito contato mesmo, muito contato de estar um na casa do outro o tempo inteiro, naquela relação assim que é amigável demais. Então, se esse relacionamento for amigável demais com a mãe da criança, tenha um pouquinho de cautela. Ou se na família dele, a família da mãe da criança tiver total acesso, gente, isso daí é um problemão, porque, pensa, você vai estar ali de quê? Você fica ali de escanteio, né? Porque se aquela mulher é aceita na família e você tá entrando pra família agora e aí tá todo mundo ali já se conhece como se fosse uma família feliz, maravilhosa, aí você vai entrar nesse relacionamento, vai dar problema pra você. Então tenha tudo, observe bastante as coisas antes de você entrar de cabeça, se apaixonar de fato, morrer de amores por esse homem, depois você vai se lascar, você vai arrumar um grande problema. É um ponto que as pessoas não costumam prestar tanta atenção, mas é crucial para que o seu relacionamento com esse rapaz dê certo. Então, se você vê que há muita intromissão da família do menino, da criança, na criação, ou se a família do menino está o tempo todo na casa desse rapaz, dando pitaco, cuidando, ajudando, complicado, né? Complicado, porque você vai entrar ali, você vai ser a estranha, você vai estar ali fora de contexto, né? Então parece que eles só tiveram um desentendimento e você tá ali no limbo. Então tenha muito cuidado com isso. Já vi isso acontecer, já vi essa novela acontecer com uma amiga minha e não deu certo, porque ali naquela relação ela ficou como se ela fosse intrusa. E ela era a esposa do cara, ela era a mulher do cara, mas o cara tinha tido um filho fora do casamento. Mas a família do cara gostava da mulher e aceitava a mulher e a criança e achava que ali que era a família. Então se isso acontecer, liga as tuas anteninhas aí, já fica no alerta, porque é complicado você entrar numa relação dessa. Você vai se frustrar, vai acabar se frustrando. Outro ponto que pode ser um problemão para a sua vida, que não tem filhos, provavelmente tá aí para se envolver nesse relacionamento, é a questão da criação dessa criança. Vamos lá. Se você for só namorada e tudo mais, você vê uma vez ou outra, tudo bem. Agora, se esse pai for solo, você resolve juntar os seus paninhos com ele, ou você resolve entrar num relacionamento mais sério, casar e tudo mais com esse rapaz. Esse rapaz já tem um filho. Tá. E como vai ficar a criação dessa criança?
Porque você vai estar ali na casa. Você vai estar vendo a criação. Você não vai concordar com alguns pontos, né? Afinal, você é um ser humano, você pensa, você tem vontade, você tem, né, o norte de como que você foi criado. Tá? Como que vai ficar isso? Se esse cara, outro ponto bem importante aqui pra você, se você tá pensando em namorar com um cara que tem filho. Se esse cara chegar pra você e falar assim, epa, não é pra você falar com meu filho não, pode deixar que do meu filho eu crio. Pode deixar do meu filho eu chamo atenção. Ei, você não... Aí você vai falar assim, ah é? Então você vai estar na casa com ele, você vai servir pra lavar, pra passar, pra cozinhar, pra cuidar do filho, pra ajudar a fazer dever, pra levar na escola. Pra tudo isso você vai poder servir. Mas pra você ajudar a orientar na criação, não. Você não vai ter autoridade nenhuma naquele relacionamento. Então, liga a tua anteninha também, porque é um problemão. Aquela criança não vai te respeitar, você não vai ter autoridade nenhuma naquele lá. Tudo que você falar, você vai ser rebatido, então você vai se sentir o quê? Podre, vai se sentir um nada, né? Então pra que eu existo se eu não posso falar nada? Esse é o sentimento, né? Mas se esse cara entender esse contexto, e aí fica a dica aí pros pais solos que estão querendo um relacionamento. Se você entende esse contexto, você entende que essa pessoa está junto com você, que ela está ombreada com você, seja para qualquer coisa, seja para problemas financeiros, psicológicos, amorosos e até na criação de filhos, então essa pessoa tem que dar a opinião dela sobre a criação do seu filho. Sim, se você não der essa autoridade para a pessoa vai se sentir totalmente deslocada e desvalorizada. Então ela vai servir para tudo que lhe convém, mas para o que não lhe convém ela não serve, ela não presta, né? Então você não pode falar nada, você não pode se impor, aquela criança naturalmente vai perder o respeito por essa pessoa, porque se ela não pode chamar a atenção da criança, toda vez que ela falar alguma coisa que a criança não gostar, e as crianças manipulam, toda vez que ela falar alguma coisa que a criança não gostar, a criança vai correr pra você e vai falar assim, ei papai, ó o que ela tá fazendo lá, porque a criança, ela tem essa mania de querer chamar a atenção mesmo, né? E aí, madrasta, você que tá entrando nesse relacionamento, você tem que ter muita sabedoria. Então, nada melhor do que conversar antes, nada melhor do que botar os pingos nos is antes de entrar para um relacionamento desse, né? É questão de inteligência, né? Então, às vezes, a gente se lança numa paixão, se lança num relacionamento por impulsividade, mas a gente não consegue medir lá na frente quais serão as consequências que nós teremos que colher. E a gente colhe. E a gente acaba colhendo de verdade. Então, se quem está me assistindo é uma madrasta ou um padrasto em potencial, ou se já é um padrasto, observe isso, se você tem voz naquela casa. Porque se você está naquela casa, se você está ajudando aquela mãe ou aquele pai de todas as formas possíveis, você também tem que opinar na criação daquela criança. Então, evite discutir na frente da criança, porque a criança vai usar aquilo ali como moeda de troca, né? Se a criança perceber que ela tem um poderio militar ali dentro daquele casamento, pode crer que ela vai tacar bomba, pode crer. Então, nunca discuta na frente dos filhos, seja eles adotivos ou não, tá ok? Nunca discuta na frente dos filhos. É a dica que eu dou pra vocês que é crucial. Então, tem algum ponto pra falar a respeito da criança? Na frente não fala, dá aquela olhada, né? Depois a gente conversa. Depois a gente conversa. Quando a criança dormir e tudo mais, vocês vão pro quarto e vocês conversam a respeito. Olha, não gostei daquela situação e tal. Eu acho que se eu participo de tais e tais tarefas da casa, eu tenho que participar também da criação. Eu não aceito que essa criança durma até esse horário, porque quando a criança dorme tarde, a criança não descansa e tudo mais, e vocês conversam sobre aqueles pontos que têm que ser acertados ali, longe daquela criança. Tá ok? Fica aqui uma dica de ouro pra vocês aí que estão pra se envolver nesse relacionamento aí. E depois de tudo isso, por que eu não devo ter preconceito com um pai solo, solteiro, divorciado, casado? Por que eu não devo ter preconceito? Antes de eu falar por que você não deve ter preconceito, eu vou dizer uma coisa, eu já falei e eu vou repetir. Observa como é esse cara. E além de você observar como ele é como pai, saiba por que o relacionamento anterior não deu certo. Não apenas o que ele falar. Pergunta para a sogra, pergunta para a irmã, pergunta para um primo e linka essas informações. Porque o que pode acontecer? Aquele cara pode ser um manipulador disfarçado. Aquele relacionamento não deu certo porque ele traiu a mulher dele ou ele era muito mulherengo e na verdade ele está invertendo toda a história para você. Gente, acontece.
O cara pode chegar pra você e pagar de bom samaritano pra você e falar um monte de coisa pra você. Só que você não sabe o contexto daquela história. Você não sabe o que aquelas pessoas falam daquele homem. Qual é a prova social que ele tem. Então pesquisa a vida dele antes de você entrar nesse relacionamento. Isso é muito, muito, muito importante. Não acredita só no que a pessoa vai te falar. Porque às vezes aquela pessoa só tá querendo uma mulher mesmo pra cuidar dos filhos dele. Assim como falam das mães solos, que muitas vezes elas só estão buscando um bote salva-vidas. Muitos pais solos também podem estar buscando um bote salva-vidas, né? Às vezes eles só querem uma mãe para poder criar os filhos dele para ele e fazer tudo o que ele precisa que seja feito para que a vida dele fique mais leve, para que a vida dele fique mais fácil, né? Então, essas coisas precisam ser analisadas, tanto para um lado quanto para o outro. Então, aqui eu não falo de hipocrisia, eu não trago aqui hipocrisia para vocês e um mundo perfeito, não. Eu trago aqui a realidade para que você consiga analisar qual é a melhor decisão para sua vida. Presta bastante atenção. Tá começando a relacionar com essa pessoa? Pergunta pro primo, é mesmo? E por que ele separou? Por que a mulher foi embora? Porque já pensou se esse cara agredia essa mulher? Já pensou? Você não sabe o que aconteceu, né? Você não sabe se ele fazia terrorismo psicológico, você não sabe que tipo de homem que era, por que essa mulher foi embora. Procure saber de fato, né, a miúdo, o que aconteceu na história passada para esse relacionamento não ter dado certo. E se você souber que foi por traição, gente, traição é traição, traição não tem justificativa. Se esse cara traiu a mulher, mãe do filho dele, né? A mulher que estava do lado dele não sei por quantos anos lá. Aí ele foi, traiu e tal, a mulher não quis perdoar, foi embora e tal, e por fim a criança quis ficar com o pai, vai saber o que aconteceu. Se esse cara fez com ela, por que ele não vai fazer com você? É isso que a gente tem que se perguntar. E aí, às vezes, na maioria das vezes, a gente fala assim, não, ele fez com ela porque ela era assim, porque ela era assado, porque ela era aquilo outro. Aí a gente coloca todas as culpas do relacionamento na mulher, porque é mais fácil culpar a mulher, né? Como eu falei no início desse vídeo pra vocês, as mães solos são mal vistas, mas os pais solos não são tão mal vistos assim. São vistos como heróis, como os caras de fibra mesmo, que ficaram com seus filhos, que lutam pelos seus filhos, que estão passando sufoco e tal, cara de família, de respeito. Totalmente diferente para você ver como a sociedade é machista. Então, antes de eu falar por que você não pode ter preconceito com eles, fica com isso bem claro na sua mente, tá bom? Tá, mas agora responde. Vamos lá, Pami, responde logo. Tá, você não pode ter preconceito porque o preconceito é a atitude mais mesquinha que uma pessoa pode ter. Você não tem ideia da história do cara, você não sabe o que aconteceu na vida dele, e aí você chega, você vai falar, você encontra uma pessoa super bacana e você vai falar que você não quer se relacionar porque você não se relacionaria com um pai solo ou com uma mãe solo, porque você tem preconceito. Porque aí você enquadra todos eles dentro de uma caixinha, dentro de estereótipos determinados por uma sociedade totalmente machista. E aí você coloca assim, não, ele é pai solo porque é um cara safado, porque a mulher não aguentou ele, porque... Não, pera lá, conheça a história, serve pros dois lados. Conheça a história da pessoa. Você não sabe se aquela pessoa tá com o filho sozinha porque a mãe morreu. Você não sabe que aquela pessoa tá com o filho sozinha porque a mulher abandonou, a mulher era uma drogada louca, foi embora, abandonou. Você não sabe o que aconteceu, né, naquela história. E aí você vai olhar para aquela pessoa, a pessoa super bacana, e aí você vai ter preconceito porque a sociedade fala pra você ter preconceito, porque o grupo lá que você participa fala sobre isso. Então, tenha um pouco mais de clareza sobre as coisas, né? E não se limite a esses pensamentos mesquinhos, a esses pensamentos que possuem uma pobreza de espírito. E aí assim a gente consegue agregar um conhecimento melhor, ter a nossa mente mais aberta, mais evoluída, não é verdade? Então, é por isso que você não pode ter preconceito, você não sabe a história dessa pessoa, né? Mas, se você não sabe a história, procure saber a história antes de você se relacionar, tá bom? Se você não é boa com crianças, meu conselho, não entra nesse relacionamento. Porque você vai viver em pé de guerra. Se você não gosta de criança, se você não quer se edular, se você não quer ajudar, se você não quer colaborar, se você não quer ter relacionamento nenhum com criança, se você nem quer ser mãe, por que você vai namorar um pai solo? Então não namora um pai solo, né? Vai viver sua vida. Se você não tá preparada para ser mãe, se você não tá preparada para ajudar, então não namora, porque o cara vai esperar. O cara vai esperar, assim como a mãe solo vai esperar que o padrasto da criança tenha no mínimo respeito e carinho pela criança dela. Porque, por exemplo, eu não aceitaria uma pessoa comigo que maltratasse minha filha. Então eu fico sozinha, né? Então se você quiser entrar nesse relacionamento, tenta ser uma boa madrasta, né? Uma boa drasta. Tenta olhar aquela criança com olhos de amor também.
As crianças, se você souber levar, se você souber dar amor para a criança, ela também tem muito amor para retribuir. Aquela criança provavelmente vai ser carente de mãe. Ela vai ser carente da atenção de mãe. E aí você vai ser a figura feminina que vai entrar na vida dela. O que você acha que essa criança vai fazer? Essa criança vai agarrar você? Entendeu? Como a última Coca-Cola do deserto. Ela vai querer te dar carinho, ela vai querer dar sua atenção, ela vai querer te dar amor, sabe? E se tiver uma relação boa lá com a mãe da criança, se esse pai tiver uma relação boa com a mãe da criança, melhor ainda. Porque a criança, a mãe da criança já está bem resolvida lá do outro lado, ela não vai ficar infernizando a sua vida. Então por isso é muito importante os casais, quando se separam, terem maturidade de se darem bem por conta dos filhos. Porque a criança é a que mais sofre em cada separação. Toda separação, quem é que sofre? O pai sofre, a mãe sofre, mas quem sofre a vida inteira? A criança. Então, se você vai entrar para a vida dessa criança, que seja para somar na vida dessa criança, que seja para fazer a diferença na vida dessa criança, que seja para dar amor a essa criança. E não com um sentimento de competição, que é o que acontece na maioria das vezes. Aí, no caso, como acontece a competição com a mãe solo, acontece com o pai solo também. Fica competindo ali quem tem mais força, quem tem um braço mais forte. Aí aquele pai solo não tem sabedoria para lidar com a situação, já recua você, fala que você não tem autoridade sobre a criança. E aí a criança já não te respeita. E aí, minha filha, pode ter certeza que isso não vai dar certo. Agora, se você encontrou um pai solo maduro, você é madura também, você está disposta a ombrear com esse cara, você dá amor para essa criança, o cara dá autoridade para você lidar com o filho dele. E aí sim, aí esse relacionamento tem tudo pra dar certo. Porque quando vocês tiverem algum ponto de divergência, vocês vão pro quarto e vão conversar a respeito. E aquela criança, aquela autoridade que você exerce sobre aquela criança, fica intacta, fica mantida. E o seu relacionamento com a criança também. Porque criança gosta de uma figura com autoridade, né? Quando ela não vê autoridade, ela cresce e ela desobedece, ela enfrenta, ela afronta. Então, isso, pai solo, se você caiu aqui também nesse vídeo, isso você tem que ter muito bem consciente aí na sua cabeça, tem que estar muito claro isso na sua cabeça também. E como eu havia falado pra vocês, tenho 2 bônus aqui. Uma amiga minha conheceu um rapaz no Tinder, depois de vários desencontros, já havia ficado divorciada, né? O casamento dela havia durado 2 anos, se eu não me engano. E aí ela ficou um tempo sozinha, procurando, e nada dava certo e tudo mais, até que um dia ela encontrou um rapaz no Tinder. E o rapaz era super bacana. Ela já, uma mulher independente e tudo mais, com a sua vida feita, morando sozinha. Encontrou esse rapaz tinha um filho. Ele era muito legal, mas ele tinha um filho. E aí? Ele tem um filho, e aí? E agora? E ele era pai solo, ele não era pai solteiro. O filho estava sob a responsabilidade dele. E aí ela ia abrir mão desse relacionamento por conta da sociedade, por conta das dificuldades, ou ela ia investir nesse relacionamento? Pois bem, ela investiu nesse relacionamento, mas no primeiro momento ela disse, beleza, eu aceito você, mas o seu filho não. Né? Se você quiser, a gente começa, a gente mora junto mais, eu não sei ser mãe, não quero ser mãe e tudo mais, eu não sei lidar com criança e tudo mais. O menino ficou morando com a avó, um amor de criança e tudo mais, mas por fim das contas, o menino já é um adolescente, é um amor, é super carente de atenção e tudo mais, e agora eles moram todos juntos numa família, moram todos juntos, se dão bem, né? Ela tem autoridade sobre o menino obedece e tudo mais, o pai não briga com ela por ela chamar a atenção, e eles estão dando super bem, né? Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, nossa, ela tá falando um monte de besteira. Não, tudo que eu trago aqui pra vocês é alguma coisa que eu já vi, uma coisa que eu já conheço, alguém que passou por uma situação próxima de mim, ou então as minhas próprias experiências. Então, estão dando super certo. Um relacionamento ao acaso, nada a ver, conheceu no Tinder e deu super certo. Já se vão aí o que? Eu acho que 5 anos de relacionamento, 6 anos de relacionamento, e estão todos morando juntos e estão todos bem. Outro caso que eu quis trazer aqui pra vocês, que eu falei lá, que era super incomum, era o caso do pai adotivo, né? Um amigo, ele tinha um relacionamento, que era casado, não tinham filhos e tal, tinha dificuldade de engravidar e tudo mais, aquela coisa. E aí a mulher fez com que ele adotasse uma criança. No início ele não queria e tudo mais, queria tentar mais vezes pra ter o filho e tudo mais, mas eles decidiram então adotar essa criança. Vai saber por que cargas d'água, a mulher decidiu que não queria mais após a adoção ser concluída. Após a criança vir pra dentro da casa, a mulher falou que não queria mais e que ela ia embora. Ela pegou as trouxinhas dela e foi embora. E esse cara se viu com um filho,
solo. Pensa, uma situação bem delicada, né? E aí ele pensou, o que eu faço, né? Eu tenho certeza que ele deve ter pensado, deve ter passado pela cabeça dele. Devolvo para adoção ou não? Mas ele já tinha tido amor por aquela criança, ele já via aquela criança como filho dele. A criança estava num processo de adaptação do lar ainda quando essa mulher resolveu sair. Ou seja, você imagina, esse cara lidar com o filho, lidar com o abandono, que foi um abandono, lidar com o abandono, lidar com a adaptação da adoção, que não é uma coisa fácil, principalmente algumas crianças que já passam por muitos sofrimentos nas casas de adoção. Então, quando essa criança vem para o lar, tem todo um processo de adaptabilidade. Ele passou por diversos momentos com problemas escolares com essa criança. A criança não aceitava ficar na escola, fugia da escola, e ele sozinho tendo que resolver tudo isso, e comida, e criança, e escola, e ele se viu aí na função de uma mãe solo de verdade. Mas Deus é bom e a vida se encarrega de trazer pessoas boas para a nossa vida quando nós temos um bom coração. E ele teve um reencontro com uma ex-namorada dele, de quando ele era bem mais novo, sabe, de outro estado. Eles se reencontraram, começaram a conversar, marcaram para acertar ali os pontos que ficaram pendentes, né, que na verdade eles haviam terminado por falta de entendimento, por conversas inacabadas, sabe? Não ficou uma coisa resolvida. Por fim, eles se reencontraram e essa mulher veio para a cidade dele e agora está no lar com ele, com a criança que é adotiva, e eles formaram agora uma família. Então, assim, sabe? A gente, às vezes, fica muito apegado ali à construção natural da família, porque realmente é importante, porque realmente é primordial, né, que a gente tente ter essa base familiar bem solidificada. Mas às vezes alguma coisa acontece na vida que não dá certo. E assim como eu falo isso para as mães solos, eu falo isso para os pais solos também. Às vezes não saiu como planejado. E você vai fazer o quê? Vai se matar? Vai ficar igual uma louca, puxando os cabelos? Não tem o que fazer. É enfrentar. E às vezes a vida se encarrega de trazer algo melhor, né? Alguma coisa que a gente não estava esperando. E eu costumo dizer que quando isso acontece, são presentes de Deus para nossa vida, porque sim, Ele se preocupa conosco, né? Não sei se você acredita nisso ou não, mas sim, Ele se preocupa conosco. Nós somos filhos, nós somos amados. Se nós somos coerentes, se nós somos verdadeiros, então, sabe, relaxa, deixa que às vezes a gente passa por um turbilhão, mas as coisas vão tomando o seu devido lugar. E pai solo, não se preocupe, né? Logo vai aparecer uma pessoa super bacana na sua vida. Se você tá pensando aí, mulher, de se relacionar com o pai solo, faz o que eu te falei. Observa esses pontos críticos que precisam ser realmente observados antes de você se engajar num relacionamento, porque se você não se atentar para esses pontos pode te trazer muito sofrimento para a sua vida. Às vezes você quer se envolver aí numa paixão e tudo mais, mas pode lhe trazer sofrimentos futuros que serão irreversíveis muitas vezes, né? Traumas psicológicos e tudo mais, porque você não soube escolher direito, você não soube ponderar ali se aquilo ali era legal ou não para sua vida, tá bom? Bom, é isso que eu queria trazer aqui pra vocês. Não tenha preconceito, mas observe cada pedacinho, cada detalhezinho que precisa ser observado antes de cair numa furada, não é verdade? Então, espero ter contribuído com a sua vida de coração. Deixa esse joinha aqui pra mim, pra eu saber se você gostou desse vídeo, pra saber se eu te ajudei de fato. Comenta aqui embaixo, me conta alguma história legal de pai solo, se você é pai solo, ou se você conheceu um pai solo e tá dando super certo. Comenta aqui embaixo para que outras pessoas também se motivem, né? Caso encontrem um pai solo aí pela vida. Que elas saibam também, né, como lidar com essa situação. Fala aqui a sua experiência pra gente e se inscreve nesse canal. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os vídeos que eu comentei, né, sobre a pensão socioafetiva, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E eu espero ter contribuído com a sua vida de verdade, de coração, tá bom? Um beijinho, que Deus te abençoe e eu te vejo no próximo vídeo.